Abram suas Bíblias no livro de Josué. Eu queria que os irmãos abrissem no capítulo 5. Observe, por favor, a partir do verso 12. Josué 5, verso 12. Diz assim: No dia imediato, depois que comeram do fruto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Eu quero falar sobre consagração, sobre santificação, sobre santidade. Meus irmãos, este é um tema dos mais necessários e dos mais esquecidos. Este é um tema dos mais necessários para o povo do Senhor. Só que é um dos temas mais esquecidos pelo povo do Senhor nos nossos dias. Eu costumo dizer que santidade é o atributo esquecido de Deus. Santidade hoje é o atributo esquecido de Deus. As pessoas falam do amor de Deus e Deus é amor. Falam da graça de Deus e Deus é graça. Falam da bondade e da misericórdia de Deus e Deus é bondade e misericórdia. As pessoas falam do poder de Deus para fazer maravilhas e Deus tem poder, Ele faz maravilhas. Mas, meus irmãos, sabe o que as pessoas estão esquecendo de falar? Esse Deus que é amor, que é graça, que é misericórdia, que é bondade, esse Deus de poder que faz maravilhas, Ele é santo. E santidade é o único atributo que quando os anjos falam, eles falam reiteradamente por 3 vezes. Lá em Isaías, os seres celestiais estão falando do Senhor, e os seres celestiais dizem assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Lá em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 8, mais uma vez os seres celestiais vão falar do Senhor e mais uma vez vão dizer 3 vezes: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Meus irmãos, todos os atributos de Deus são importantes, nenhum se sobressai ao outro. Mas parece que o atributo que os seres celestiais mais enfatizam é a santidade. Parece que o atributo que hoje está sendo esquecido na terra é o atributo mais enfatizado no céu. Eu queria falar sobre isso. Nós precisamos resgatar, reviver, reaprender. Nós precisamos praticar consagração, santificação, santidade. Meus irmãos, o que a Bíblia nos ensina? Deus vai ser conosco ou Deus vai se apartar de nós? A depender da nossa postura acerca deste tema, santidade. Não é assim que a Bíblia diz? Isaías 59, verso 1, Isaías diz assim, Deus fala assim: Os meus ouvidos não estão surdos, que não vos ouça, e nem a minha mão está encolhida, que não vos salve. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de maneira que eu não vos ouça, de maneira que eu não vos salve. Deus está dizendo: olha, o problema não está em mim, eu não estou surdo. Não está em mim, minha mão não está encolhida. O problema é que o vosso pecado está impedindo você de desfrutar a minha bênção. Deus é conosco. É porque a terra santa não depende do local, depende da presença. Qualquer lugar que você tiver na presença de Deus é terra santa. Meu irmão, a terra santa não é daquela porta para dentro não, meu irmão. Aqui a terra santa não é no templo não. A terra santa é na presença de Deus que nós praticamos a cada dia. Nós que estamos na presença de Deus, ora, nós precisamos praticar a terra santa. E quando o texto diz tira a sandália, por que não fala tira o turbante? Por que não diz assim, tira a túnica?
Por que manda tirar especificamente a sandália? Lembra quando Jesus Cristo vai lavar os pés dos discípulos? Aí Pedro fala assim: Senhor, não apenas os pés, leva também a cabeça. Aí Jesus fala: não, quem está santo não precisa ser limpo, senão os pés. A maneira como caminha no mundo. Percebeu o princípio da sandália? É a maneira que você caminha. Meu irmão, nós precisamos ter um caminhar santo, um caminhar consagrado, um caminhar que mostre que realmente nós honramos a Deus com o nosso caminhar. A santidade não é uma opção. A santidade é uma necessidade. E a santidade é uma condição. Meus irmãos, nós precisamos resgatar esse atributo esquecido, o atributo da santidade. E não apenas entendendo que Deus é santo, entendendo que nós, sendo o povo dele, nós também somos um povo santo. Porque a Bíblia diz assim: assim como aquele que vos chamou é santo, sede vós também santos. Nós, meus irmãos, precisamos entender isso. Veja bem, meus irmãos, qual é a grande diferença da igreja de Jesus Cristo no mundo? Qual é a grande diferença, meus irmãos? Religião, o mundo tem as suas religiões. Cerimônias, cada religião tem as suas cerimônias. Forma de adoração, cada religião tem a sua forma de adoração. Mandamentos, cada religião tem os seus mandamentos. A diferença da igreja de Jesus Cristo entre qualquer outra religião é porque a igreja de Jesus Cristo, ela está sob o princípio da santidade. É por isso que a igreja consegue ser luz. É por isso que a igreja consegue ser sal. Retira a santidade, a igreja deixa de ser luz. Retira a santidade, a igreja deixa de ser sal. E você vai perceber no livro de Josué: retira a santidade, a igreja deixa até de vivenciar bênçãos. Santidade, o atributo esquecido, mas o atributo tremendamente necessário. E veja bem, princípios que nós perceberemos no livro de Josué. A santidade é necessária para que o homem de Deus seja usado. A santidade é necessária para que o homem de Deus seja usado. Deus, para ser usado por Deus, precisa praticar santidade. Precisa ter vida no altar. Precisa ter consagração. Meu irmão, para o seu casamento ser receptáculo de bênçãos, tem que ter santidade nesse casamento. Para o seu namoro, tem que ter santidade no namoro. E meus irmãos, observe bem, se não é assim que a Bíblia coloca, você vai perceber que no livro de Josué, esse tema de santidade é enfatizado em várias situações. Você está aí no capítulo 5? Volta, por favor, no capítulo 3. Capítulo 3, no versículo 5, diz assim, 3 verso 5. Disse o povo, aliás, disse Josué ao povo. O que Josué vai dizer? Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Percebe aí que tem dois momentos diferentes? Tem um momento para hoje e tem um momento para amanhã. Tem um momento onde eu faço algo e tem um momento onde eu espero algo de Deus. Então o texto está dizendo, hoje eu devo me santificar, se eu quiser que Deus faça maravilhas amanhã. Meu irmão, o que acontece? Nós queremos maravilhas, mas nós queremos maravilhas sem santidade. Nós queremos bênção, mas nós queremos bênção sem santidade. Deus abençoa meu casamento, mas eu estou na pornografia. Deus abençoa meu casamento, mas eu estou ali com aquela infidelidade virtual na minha rede social. Deus abençoa meu casamento, mas eu estou tendo práticas pecaminosas. E aí a gente fala assim, puxa, por que Deus abençoa outros casamentos e não abençoa o meu? O problema não está em Deus. Meus ouvidos não estão surdos, diz o Senhor. Minha mão não está encolhida, diz o Senhor. É que os vossos pecados fazem separação. Deus se compromete com quem se compromete com Ele. E qual é o nosso grande compromisso com Deus? Consagração. Qual é o nosso grande compromisso com Deus? Santificação. Meus irmãos, assim como o povo de Israel seria referencial no meio daquelas nações se praticasse santidade, nós seremos referenciais nesse mundo se nós praticarmos santidade. Nós seremos luz, nós seremos sal. As pessoas olharão para nós e a partir de nós glorificarão ao Deus que está nos céus.
Ou as pessoas dirão assim: eu quero o que eles têm. As pessoas dirão assim: olha, realmente tem algo diferente nessas pessoas. Nós ficamos felizes com aquilo que desagrada a Deus, mas aquelas pessoas, elas se entristecem quando vê Deus entristecido com elas. Precisa haver isso em nós, meus irmãos. Precisamos reconquistar esse atributo esquecido. Nos céus, enfatizado, mas na terra, parece que abandonado. E aí eu queria pedir para vocês, minhas irmãs, duas coisas. Primeiro, seja referencial para as mulheres que não conhecem Jesus Cristo e não sabem o que é santidade. Seja referência nas suas vestes. Quero te fazer esse pedido. Você vai numa formatura, vestes diferentes. Você vai num casamento, minhas irmãs, por favor, madrinha. Eu fico olhando assim, puxa, e às vezes crentes. Convidadas, e às vezes crentes. As noivas, eu falo para elas no aconselhamento: tenha certeza que a roupa do casamento não vai ser a roupa da lua de mel. Eu peço para elas. E algumas atendem com muito boa vontade. Louvado seja Deus por essas que atendem. Louvado seja Deus. Por aquelas que porventura não atendem, minhas irmãs, eu nunca vou fazer um casamento com cara de enterro. Nunca vou fazer um casamento. Mas para pensar, honre o Senhor nas vestes. Às vezes eu encontro uma ou outra irmã na rua, e meus irmãos, eu não vou ficar vigiando ninguém, mas eu fico sem graça. Eu fico realmente constrangido. Minha irmã, santidade, olha, não apenas no campo das ideias, não apenas de uma forma platônica, na prática. Meu irmão, santidade no linguajar, nas conversas. Eu não aceito piada imoral, eu não aceito piadas de duplo sentido, e eu não uso termos chulos. Não é porque eu sou melhor, não, é porque o meu Deus é santo. E Deus honra, meu irmão, Deus honra. Crente em Jesus Cristo sabe que sexo antes do casamento é pecado. Semana passada eu falei que eu creio em sexo santo. Quer dizer, o sexo do casal dentro do casamento. Mas antes do casamento é pecado e fora do casamento é pecado. Meu irmão, essas coisas que a gente compartilha em rede social. Sabe aquilo que você manda no WhatsApp? Aquela mensagenzinha? Aquela piada? Aquele vídeo? Olha, se uma pessoa me mandar uma vez, a culpa é dela. Se ela me mandar a segunda, a culpa é minha. Então, assim, às vezes a gente tem que ser chato com o outro. Pô, rapaz, isso aqui não me abençoou, não. Gostei disso, não. Agora, o que acontece? Às vezes a pessoa recebe e a pessoa coloca risinho. KKKKK. Está pedindo para mandar de novo. E além de colocar risinho, acaba mandando para o segundo, mandando para o terceiro. E depois a gente chega na igreja e no momento de louvor a gente fala: Deus, eu te honro, eu te engrandeço, eu te adoro. Meu irmão, Deus não quer louvor de lábios, Deus quer louvor de vida. O Senhor está pronto para nos abençoar, mas tem um atributo que está esquecido, e esse atributo precisa ser resgatado: santidade, santidade, santidade. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, a santidade é condição para que o Senhor opere maravilhas. Sabe o que é jejum, meu irmão? Não é ficar sem comer, não, ou ficar sem comer só para ele ficar sem comer, é consagração. Lembra que Isaías fala que o verdadeiro jejum é aquele jejum que muda a sua vida? Jejum é isso, é consagração. É você realmente assim renunciar à sua carne. Meu irmão, você quer poder de Deus na sua vida? Tem áreas que é por meio de consagração. Sem consagração não tem maravilhas de Deus. E eu posso desafiar vocês com a autoridade de Deus, em nome de Jesus. Pratica isso na sua vida e você vai superar os jordões que vierem sobre você. Meus irmãos, as coisas do mundo não são para nós. A Bíblia fala: sai dela, povo meu, detestai até a roupa contaminada pela carne. Nós não devemos ter associação com o mundo, assim como eles não deveriam ter associação com Jericó. Meu irmão, o teu pecado impede a bênção de Deus no seu casamento, impede a bênção de Deus na sua família. Pecado traz perdas, traz derrotas. O teu pecado impede a bênção de Deus no ministério que você está desenvolvendo na igreja.
E olha lá, se o teu pecado não impede a bênção de Deus, até na igreja como um todo. Porque Deus, Ele é santo. Santo e mais uma vez santo. Ele não compactua com o pecado. Meu irmão, a Bíblia fala que quando um membro sofre, o corpo inteiro sofre junto. Mas quando um membro se alegra, o corpo inteiro se alegra com ele. O teu pecado prejudica teu casamento, prejudica a tua família, pode prejudicar até a tua igreja. Só confessa, só abandona. Assume esse compromisso com o Senhor. Pecado impede bênção. Ele queria as coisas de Jericó. Jericó representa o mundo. Rejeite as coisas do mundo. Meu irmão, o que a gente tem visto hoje no evangelicalismo? Coisas que são claramente do mundo. As pessoas estão cada vez mais tomando como comum. Eu recebi uma mensagem ontem, dizendo que aquela escritora, chamada Joyce Meyer, fez a tatuagem. Mulher, 79 anos. Tatuagem. Virou comum no meio de crente. E alguém vai dizer assim: pastor, me mostra na Bíblia que eu não posso fazer tatuagem. Eu não consigo te mostrar na Bíblia que você não pode fumar cigarro de maconha. Não tem. Eu não consigo te mostrar na Bíblia que você não pode fumar crack. Não tem. Eu não consigo te mostrar na Bíblia que você não pode cheirar cocaína. Não tem. Sabe o que tem na Bíblia? O que tem na Bíblia é o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que tem na Bíblia é isso. O que tem na Bíblia é que você é carta de Cristo, aberta para que o mundo leia Cristo através de você. É isso que tem na Bíblia. O que tem na Bíblia é que você é para ser sal da terra, para você ser luz do mundo. E se o sal deixar de salgar, ele é jogado no chão e é pisado pelos homens. Sua fé começa a ser desprezada. O que a Bíblia diz é isso, meu irmão. Eu não vou te mostrar na Bíblia escrito assim, ó, você não pode pegar o celular e ver pornografia nele. Não tem na Bíblia. Não tem. O pastor que migrou para Cristo, ele era um pouco mais brincalhão do que eu. Ele disse que uma vez, alguém perguntou para ele evangelizando, alguém para zombar, falou assim: me mostra na Bíblia onde é que eu não posso fumar cigarro Hollywood. E ele falou assim, ó, não é cigarro Plaza, não é cigarro Belmonte, que eu não posso fumar cigarro Hollywood. Aí o pastor falou: eu vou te mostrar na Bíblia onde você pode, onde você deve fumar cigarro Hollywood. E aí a pessoa ficou curiosa. Aí ele foi e abriu aquele verso de Apocalipse que está escrito assim, ó: quem é santo, santifique-se ainda. E quem é imundo, torne-se mais imundo ainda. Brincadeira dele, não sei qual foi o resultado lá com a pessoa, mas entendeu? A gente não vai encontrar versos na Bíblia dizendo não pode fazer isso. A gente vai encontrar princípios. Meu irmão, uma tatuagem vai te fazer parecido com Cristo ou parecido com o mundo? Ah, pastor, mas a tatuagem está em um versículo bíblico. Desculpa, gente. Desculpa. Tem um missionário, foi meu professor no seminário. Homem de Deus. Homem de Deus. Boas palavras. A gente vai ter um evento missionário aqui em Conquista e pensaram em trazer ele. Aí eu descobri que ele fez tatuagem. Eu entrei em contato e falei: não. Ah, mas é um servo de Deus. Entre ele e Deus. Ele deixou de ser referência para o meu rebanho. Eu quero pessoas que te ajudem a parecer com Cristo, não quero pessoas que te levem a parecer com o mundo. Meu irmão, qual é o nosso compromisso? É porque a gente quer ser aquele crente legal, né? A gente tem que contemporaneizar o Evangelho. Meu irmão, Daniel em Babilônia, ele foi contemporâneo com Babilônia ou ele foi diferente da Babilônia? Nós vamos ser iguais ao mundo ou diferentes do mundo? Nosso louvor é igual ao mundo ou é diferente do mundo? Nosso comportamento é igual ao mundo ou é diferente do mundo? Quando eu vou na academia, eu me visto igual as pessoas da academia ou me visto como um crente em Jesus Cristo? Tá certo, roupas de academia, mas roupas compostas, roupas decentes. A mulher, ela se cobre. O homem não fica ali secando as outras mulheres. Crente em Jesus Cristo é diferente. Eu vou na praia, eu não visto paletó, eu não visto gravata. Eu vou me vestir conforme o ambiente da praia. Mas eu vou me vestir como um crente em Jesus Cristo na praia. E eu não vou me expor na rede social com vestes de praia. Meu irmão, e aí, como é que é? É compromisso ou não é compromisso? Santificai-vos. Veja como é que você anda. Veja como é que você se comporta. A última lição, para a gente encerrar.
O livro de Josué fala muito sobre isso. Você viu no capítulo 5? Você viu no capítulo 3? Você viu no capítulo 7? No capítulo 5 você viu que santidade é condição para Deus te usar. Para Deus usar Josué, Josué tinha que tirar as sandálias. No capítulo 3 você viu que santidade é condição para que Deus faça maravilhas. No capítulo 7 você viu que Deus deixa de fazer maravilhas por causa do pecado. Traz perdas, traz derrotas. Olha o que ele diz, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, é ruim praticar santidade? Para você é ruim perceber que Jesus Cristo, Ele te leva a mudar as suas vestes? Para você é ruim perceber que Jesus Cristo, Ele te leva a mudar seu linguajar? Para você é ruim perceber que Jesus Cristo te leva a mudar os seus olhos? Ele está chamando as pessoas a uma reflexão. Vale a pena servir o Senhor ou não vale? Vale a pena pertencer a Deus ou não vale? Vale a pena buscar as bênçãos de Deus ou não vale? Ele está chamando o povo para uma decisão. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Algo maravilhoso que eu vejo em Deus, o soberano, o que pode determinar, Ele só convida. Quem quiser vir após mim, percebe? Não é imposto. Eis que sou a porta e bato, se alguém ouvir. Aí Ele fala, olha, escolhei. Toma uma decisão. Escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estão da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e minha casa serviremos. Sabe qual a última coisa que a gente aprende aqui de santidade no livro de Josué? A última coisa que a gente aprende é que santificação é uma decisão que a gente faz diante de todos. Ele reuniu todo mundo. Tinha 12 tribos, ele pegou anciãos de todas as 12 tribos. E ele fala diante de todos, olha, cada um aqui faz a sua escolha. Tem deuses lá no Eufrates, tem deuses lá no Egito, tem deuses estranhos aqui nessa terra. Cada um faz a sua escolha. Se para vocês é ruim servir o Senhor, tome a decisão que vocês quiserem. Mas diante de todos, eu quero manifestar a minha decisão. Santificação, consagração, é uma decisão que a gente faz diante de todos. Mas é uma decisão que não depende de ninguém. Ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu irmão, Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Santificai-vos. Tenha certeza, tenha medo do pecado, porque o pecado traz derrota. O pecado traz perdas, não apenas para você, também para aqueles que você ama. E diante disso, pensa nessa palavra. Escolhei hoje. São decisões que a gente precisa tomar e que a gente precisa renovar de tempos em tempos. São decisões que a gente precisa tomar e que a gente precisa renovar de tempos em tempos. Eu e minha casa serviremos? Vale a pena. E em nome de Jesus Cristo nos comprometamos. Eu vou procurar praticar uma vida santa. Não melhor que ninguém, mas procurando ser o melhor para o Deus que fez o melhor por mim. Louvado seja o nome do Senhor.